Louvado seja o nome do Senhor, neste domingo, dia do Senhor, onde nós nos reunimos para adorar, para bendizer o nome do Senhor. Nós convidamos você que se coloque numa atitude de oração, de adoração, para que possamos em conjunto louvar, bendizer o nome do Senhor. Nós temos na palavra do Senhor, no Salmo 118, no seu primeiro versículo, um convite de celebração, de adoração, para que nós possamos render graças ao Senhor. E ele diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Ela é eterna, ela está na nossa vida. O Senhor nos olha com um olhar de misericórdia. Nós, neste momento reservado para o culto, queremos buscar a presença do Senhor na nossa vida, na nossa casa. E por isso, então, queremos convidar você que feche os seus olhos, que curve a sua cabeça, não para olhar para o chão, mas para olhar para dentro de você mesmo, primeiramente para confessar os seus pecados, para falar com Deus sobre as suas questões, e silenciosamente, em alguns instantes, você vai fazer isso. Depois eu vou interromper o silêncio da oração com uma oração audível. Fale com Deus. Vamos utilizar esse momento para a íntima comunhão. Oremos então. Querido Deus e amado Pai, nós interrompemos o silêncio da oração com esta oração audível, Senhor, para colocar diante do Senhor todas as nossas questões. Mas, primeiramente, Senhor Deus, a questão do nosso pecado, e dizer para o Senhor que nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor perdoa o nosso pecado. Porque o Senhor sabe da nossa natureza, da nossa essência. E o Senhor sabe que somos pecadores, mas o Senhor não leva em conta isso. Nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua rica e santa misericórdia. Mas queremos também, Senhor, colocar diante do Senhor as nossas questões, a nossa vida, os nossos desesperos, a nossa ansiedade, a nossa não condição de fazer aquilo que deveríamos fazer, a nossa incapacidade de resolver as graves questões da nossa vida, Pai, os nossos temores, as nossas angústias, os nossos medos, Pai, a nossa vida. Ó Senhor, clamamos pela Tua misericórdia. Ó Senhor, fala conosco, fala com os Teus servos, seja, Senhor Deus, com a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, dá ânimo à Tua igreja, Senhor. Nós assim clamamos em nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Irmãos, vamos agora nos preparar para o culto, participando de uma mensagem musical. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então
seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Profeta Isaías, capítulo 40, versos 6 a 8, a palavra de Deus diz: uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha, e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 40, nos fala de uma exortação necessária, como nós dissemos. Antes de entrarmos na exposição da palavra, vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Espírito Santo. Ó Senhor, aqui há, ó Deus, a Tua palavra lida, e Senhor, ela é perfeitamente inspirada pelo Teu Santo Espírito. Ela é útil, proveitosa, eficaz, Senhor, e atual. Mais atual, Senhor, do que o jornal que será lançado amanhã, porque é a palavra do Deus vivo. Nós queremos pedir, Senhor, que assim como o Senhor inspirou esse texto, Teu Santo Espírito venha agora sobre nós e ilumine a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías, no capítulo 40 desse texto, e essa com certeza é uma das coisas mais bonitas que a gente vê nesse capítulo 40 do profeta Isaías, é que o profeta começa a descrever o servo do Senhor. Ele começa a falar do Messias, do Redentor, de Cristo. Ele faz descrições tão belíssimas a respeito do plano de Deus na história, a respeito do propósito de Deus em trazer a salvação para o povo de Israel, e também de abrir a porta da salvação para que todo o povo, de toda língua, de toda nação, confesse que Jesus Cristo é o Senhor.
O projeto de Deus em restaurar o seu povo, em consolar o seu povo, se faz de forma triunfal, onde Deus coloca em Isaías uma palavra de consolo para o povo de Israel, que descreve a sua própria grandeza e a marcha triunfante do Senhor para revelar a sua própria glória salvadora. A palavra de Isaías para esse povo é dizer o seguinte: console o meu povo, console o meu povo e anuncie que o Deus de Israel vai trazer restauração para a vida desse povo. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as veredas desse Deus, porque a glória desse Deus será revelada e juntos todos verão a glória do Senhor, porque a boca do Senhor o disse. E nesse capítulo 40 você encontra talvez as mais brilhantes descrições a respeito da majestade do servo do Senhor e a grandeza do próprio Deus. Isaías vai dizer, por exemplo, quem foi que pegou as águas dos mares com a concha da sua própria mão? Quem foi que fez isso, senão o Senhor? Quem foi aquele que pesou os montes e o pó da terra em balança de precisão? É o Senhor nosso Deus. Quem é aquele que que faz sair o seu exército de estrelas e tem todas elas muito bem contadas, e ele as chama pelo nome, e por ser Deus grande em força e forte em poder, nenhuma delas vem a faltar. E agora Isaías faz um contraste, ele faz um pit stop, ele faz uma pausa nessa argumentação, onde ele descreve a majestade de Deus, e ele volta para o homem, para fazer um contraste entre a suprema grandeza de Deus e a imensa fragilidade do homem. E não há outro retrato que possa, com muito mais clareza, explicar quem eu e você somos, essencialmente, qual é a nossa constituição, o que eu e você somos, senão o profeta dizer que nós somos tão frágeis como a relva, como as ervas do campo. E a nossa própria glória é como a florzinha que nasce em meio à relva do campo, ao ponto de o próprio vento do Senhor soprar e fazer com que a relva seque e a flor murche. São retratos da constituição humana, são retratos que descrevem a nossa fragilidade, em contraste com esse Deus, cuja palavra permanece para todo o sempre. O profeta Isaías vai dizer que eu e você somos relva, eu e você somos como flores, simples, delicadas, a nossa vida é frágil, e isso é um verdadeiro retrato da fragilidade humana. E é isso que eu gostaria de pensar com você nessa noite. Como nós somos frágeis, como a nossa vida quebra fácil, como a gente muitas vezes se acha bom, forte e poderoso, mas a nossa vida, como a palavra de Deus diz, é como relva, é frágil. E o profeta Isaías vai nos mostrar, primeiramente, essa intensa fragilidade humana, essa condição frágil, onde Deus ordena para ele: olha, diga a esse povo, vocês, como toda a humanidade, vocês são como a relva do campo, como a erva que cresce no gramado, como o capim que os animais comem, como a grama verde que serve de pasto para os animais e que de vez em quando é pisoteado pelos homens. Essa relva existe, a graminha é verdinha, é bonitinha, ela cresce no instante,
mas da mesma forma que ela cresce, ela também murcha um instante. Por quê? Porque é frágil demais. Não é assim que a gente é? A vida humana é frágil. A palavra de Deus se contrapõe frontalmente com o que a gente chama de psicologia de autoajuda, que diz assim: você é um gigante, você é forte, você tem poder, você fala e as coisas acontecem. Isaías diz: não é bem assim não. Você é como relva, você é como o capinzinho que está lá no jardim, e que qualquer coisa que acontece, ele seca ou ele murcha. Nós, pela nossa natureza, somos assim. O profeta diz que toda a humanidade, todas as pessoas do mundo, de todos os países, as que existem e as que ainda vão existir, essas pessoas, pela sua condição humana, por mais fortes que pensem que são, elas são frágeis. Não é isso que os salmistas, por exemplo, dizem? Salmo 37, o salmista vai dizer que nós não devemos nos aborrecer por causa da injustiça, por causa dos homens maus. E por quê? Porque eles, como capim, muito em breve eles vão secar, vão definhar, e como a relva verde, eles logo vão murchar. O salmista pega isso para explicar como Deus trata aqueles que são maus e perversos. No Salmo 90, Moisés vai dizer que Deus faz os homens voltarem ao pó com a sua própria palavra. Ele diz que Deus, como uma correnteza, arrasta os homens. E esses homens são o quê? Eles são breves, como o sono, e são como a relva que brota ao amanhecer. Relva que germina e brota de manhã, mas de tarde murcha e seca. Salmo 103 vai trazer uma palavra de consolo, dizendo o seguinte: como um pai que tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. E por que Deus tem compaixão? Diz o salmista: porque Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que a vida do homem é semelhante à relva, que o homem floresce como a flor do campo, e que essa flor do campo facilmente se vai quando bate um vento. Mas o amor de Deus, o seu amor eterno, está com aqueles que temem ao Senhor, que temem a sua justiça, onde o Senhor abençoa até os filhos dos seus filhos, com aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Isaías está falando para um povo, meus irmãos, que está perdendo a sua confiança em Deus. Diferente de hoje, né? Onde todo mundo confia em Deus, não é isso? Pelo contrário, é um tempo de incredulidade que a gente vive. É um tempo de falta de fé. Isaías está falando nos dias do rei Ezequias, um rei bom, um rei justo, mas que começa a receber visitas intimidadoras da Babilônia. Um rei que, por mais sensato que ele fosse, ele não colocou a sua casa em ordem. E o profeta Isaías vira para esse rei e fala assim: olha, Ezequias, saiba de uma coisa, os babilônios vão vir, eles vão conquistar Jerusalém. Ponha a sua casa em ordem, porque senão os seus filhos serão escravizados e serão transformados em eunucos na Babilônia. Qual é a resposta do rei Ezequias? Ele vira para o profeta Isaías e fala o seguinte: boa é essa palavra que você deu, porque nos meus dias eu vou ter paz e segurança. Pouco importa o que vai acontecer no futuro, contanto que eu tenha paz e segurança nos meus dias. Esse é o retrato do povo de Israel. Talvez eles pensassem: como será possível que Deus,
nos liberte das grandes potências do mundo, como a Babilônia. Não é isso? Isaías mostra que a resposta para essa pergunta não é outra coisa senão o povo de Deus olhar para a consolação de Deus e contrastar isso com a sua própria fragilidade. Nós somos pequenos demais, nós somos frágeis demais, mas o nosso Deus é o Deus de Israel, Ele é o Senhor dos exércitos. Agora Isaías não mostra apenas o que nós somos como fragilidade. Ele não diz que nós somos apenas pequenos e frágeis, mas ele vai falar também que toda a nossa glória, é isso que ele diz no final do verso 6, e toda a sua glória é o que? Flor, como a flor da relva. Isaías está dizendo, sabe o que? Toda a glória do homem, tudo aquilo que o homem quer no sentido de ser reconhecido, é uma florzinha que nasce na grama. É como se ele dissesse assim para a gente: olha, você se acha bom demais no que você faz? Você se acha inteligente demais, esperto demais? Você acha que ganhou muitas batalhas na sua vida? Você acha que a sua vida é uma sala de troféus, cheia de conquistas, nas mais variadas áreas, profissional, pessoal ou qualquer outra área? Isaías está dizendo: saiba que tudo que você acha que você tem de bom, que todas as suas conquistas, que todos os seus diplomas, que todos os seus títulos, que tudo que você acredita que é bem sucedido na vida, isso é tão grandioso quanto a florzinha que nasce lá no gramadinho, que bate um ventinho nela e ela voa para longe. É como o capim que bate um tempo mais quente e ele se resseca. É frágil esse negócio, é isso? A glória do homem é uma florzinha. As mulheres adoram ganhar flores, não é isso? Adoram ganhar flores, elas adoram esse negócio, esse de receber um buquê de rosas, todo enfeitado, com rosas, com dálias, com girassóis, com raminhos verdes. Veja como eu entendo do assunto. Todo cheiroso, perfumado, enrolado num plástico decorado, com a fita bonita, e adoram receber isso de presente, não é isso? Ainda é assim, né, irmãos? Ainda é assim. Eu conheço uma senhora casada que deve estar nos assistindo, que não importa a briga, se ela ganha flores, não tem problema mais. A pergunta que eu faço é: quanto tempo dura um buquê de rosas? Será que dura anos? Dura meses? Ou dura dias? Há quem diga que mesmo depois de você desidratar um buquê, desmontar esse buquê e plantar florzinha por florzinha no quintal da sua casa e regar com todo cuidado, colocar adubo, o tempo médio de vida de uma flor é de mais ou menos 10 anos. 10 anos. E mesmo assim, a maioria dessas flores já murchou, ou já secou, ou não é tão bonita quanto antes nos dias do buquê de rosas. Alguma semelhança com a tua vida? Ou com a minha vida? É exatamente assim. Nós existimos hoje, nós prosperamos hoje, conquistamos muitas coisas hoje, temos até planos e sonhos que são pela misericórdia, pela graça de Deus alcançados. Mas Isaías fala: tudo isso não, é flor que passa, que perece, né? Isaías não só exorta, mas ele também consola. Lembre-se que o capítulo 40 é um texto de consolação para o povo de Deus. Ele bota o povo de Deus para pensar e para se voltar ao seu lugar, dizendo: vocês são frágeis, mas o Deus de vocês
é forte. As nações inimigas até têm a sua glória, mas mesmo a nação mais poderosa, ou mesmo o exército mais poderoso, com os seus soldados, com as suas armas, são como uma florzinha. Vocês não têm o que temer, não é isso? É como se Isaías dissesse: vocês têm medo de flores? Você conhece alguém que tem medo de plantas? Medo de flores, medo de grama, medo de ervas do campo? Assim também, meus irmãos, é para a gente perguntar ao nosso coração: por que a gente tem tanto medo do futuro? Por que tanta incerteza quanto o nosso amanhã? Por que a gente tem que viver tão preocupado e ansioso, quando o mesmo Deus que veste os lírios do campo, que segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são mais bem vestidos do que o rei Salomão em toda a sua glória, esse Deus não deixa que nada nos falte? São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, não só para nos consolar, mas também dizendo o seguinte: olhe para a sua vida, olhe para a sua fragilidade, perceba como você é carente de Deus, carente da graça de Deus. Por quê? Porque eu e você somos como a relva, e o melhor das nossas produções é como florzinha que nasce na grama, que seca, que murcha e o vento leva. É isso que nós somos. Para que não haja soberba no nosso coração, para que não haja autossuficiência em a gente dizer: eu sei para onde eu vou, eu não preciso que ninguém me diga. Quem é servo do Senhor e olha para isso, ele diz o seguinte: se o meu Deus quiser, eu farei isso ou farei aquilo. Mas Isaías também nos mostra, além dessa fragilidade, ele nos mostra a impotência humana diante de Deus. Olha o verso 7, diz assim: a relva murcha e cai a sua flor. O que acontece com a relva? Murcha. O que acontece com a relva? Murcha. O que acontece com a flor? Cai. Quando o vento do Senhor sopra sobre ela. Sabe o que é interessante? O profeta Isaías, muito provavelmente, está comparando a nossa relação com Deus com um fenômeno interessante que acontece na Palestina, quando sopra um vento, um fenômeno que eles dão o nome de Hamsim, que é um vento que sopra na Palestina, um vento seco, quente, cheio de areia, cujo sopro pode fazer com que um campo verde ele fique marrom em mais ou menos 48 horas. O profeta Isaías provavelmente pega esse gancho para dizer que esse vento que sopra como Hamsim, como vento arenoso, seco e quente que sopra na Palestina, é o próprio Espírito de Deus soprando nas nossas vidas, fazendo murchar as nossas pretensões erradas, as nossas ambições egoístas, colocando a gente no nosso lugar, fazendo a gente perceber a nossa condição frágil. Ou seja, o mesmo Deus cujo Espírito na criação se movia sobre a face das águas, o mesmo Espírito que, quando o homem ainda era pó, esse Espírito sopra nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se torna um ser vivente. Assim, esse mesmo Espírito sopra um vento, um hálito seco que murcha, que resseca os nossos erros, as nossas ambições erradas, as nossas glórias pessoais, os nossos sentimentos de que somos bons ou autossuficientes em qualquer coisa. Não existe espaço, meus irmãos, para vaidades na presença desse Deus. Não existe espaço para que a gente queira viver uma vida longe
da presença do Espírito Santo. Eu repito o Salmo 90, quando Moisés diz que Deus faz os homens voltarem ao pó com a sua palavra. Diante de Deus não existe espaço para arrogâncias, para prepotências, para soberbas, por menores que elas sejam. E talvez você diga, mas eu não sou soberbo, mas eu não sou pretensioso, mas eu não sou arrogante. Meus irmãos, diante desse Deus Santo, o melhor da nossa humildade ainda está sujo pelo pecado. Nós somos pecadores e carentes desse Deus. Isaías vai dizer mais, ele vai dizer que o próprio povo de Israel, o povo de Judá, não passa de relva. Claro que sim, porque toda a humanidade é como relva. Ele disse lá no primeiro versículo. Mas por que Isaías agora repete essa ideia dizendo que o povo não passa de relva? O profeta está mostrando que se as grandes potências, como a Babilônia, como o Egito, como a Síria, não são capazes de prevalecer contra o Deus de Israel, ou de impedir que Deus execute o seu propósito de libertar os seus, muito menos o povo da aliança é capaz de salvar-se a si mesmo. A Isaías tira o enfoque do contexto geral de toda a humanidade e ele direciona o seu alvo. Vocês, Israel, vocês que creem no Senhor, vocês que são abençoados com as promessas de Deus, com a aliança de Deus, saibam que vocês, principalmente vocês, não passam de relva. A fragilidade humana se aplica a toda a humanidade, mas aqueles que têm a Deus no coração, principalmente esses, devem perceber que quando as nossas glórias, quando as nossas pretensões, quando a nossa vontade de vencer entra em rota de colisão com o Espírito Santo, o que acontece? Esse vento forte, seco e purificador do Espírito Santo derruba as nossas visões egoístas da vida, as nossas pretensões erradas, as nossas soberbas, e ninguém é capaz de entrar em conflito com Deus e sobreviver. Isaías fala isso dizendo: vocês precisam perceber que a salvação de vocês, que a redenção de vocês provém unicamente de Deus, e por mais frágeis que vocês sejam, a força de vocês, a salvação de vocês, o consolo que vocês têm que ter, está apenas no Senhor dos Exércitos. E por último, o profeta diz a respeito de uma misericórdia desse Deus sobre a fragilidade humana, quando ele diz no verso 8 que a relva murcha. Veja como o profeta é repetitivo, não é isso? A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do Senhor não é assim que funciona com ela, não. A palavra do nosso Deus permanece para sempre. O Espírito que sopra o seu vento, destruindo todo orgulho humano, é o mesmo Espírito de Deus que fala a palavra de vida eterna a todas as esperanças humanas que são limitadas, que são murchas, que são caídas. Ou seja, se eu acho que eu sou de ferro, então Deus me corrige, e eu percebo que eu não passo de um frágil vaso de barro. Quando eu percebo que a palavra de Deus permanece para sempre, então o Espírito desse Deus me mostra que apesar de grama seca que a minha vida seja, apesar de flor murcha que sejam as minhas pretensões, é Deus quem me dá ânimo, quem me dá forças e principalmente quem me dá a vida eterna. É por isso que, olhando para o contexto de Israel, por mais que o povo estivesse amedrontado, eles poderiam crer que as promessas de Deus com relação a eles jamais falhariam. Eles podiam desfrutar dessa segurança.
Eu creio que é assim com a sua vida e com a minha vida hoje. Não é isso? Nós que somos povo de Deus, nós que somos herdeiros em Cristo dessa aliança, percebemos que apesar dos nossos pecados, das nossas imperfeições, das nossas fragilidades, a palavra do Senhor permanece para sempre. Esse Deus enviou seu Filho para morrer numa cruz por nós, no nosso lugar, para nos salvar. E daqui para frente, por mais seca ou murcha que seja a minha vida, eu vou saber que a palavra do meu Deus permanece para sempre, porque Jesus Cristo, meu Senhor e teu Senhor, e Senhor dos nossos irmãos que nos assistem, nos resgatou da morte, nos resgatou do inferno, para nos dar uma nova vida. As misericórdias desse Deus são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam na nossa vida a cada manhã. Por mais seca, por mais murcha que a minha vida seja, por mais pecador que eu seja, eu sou consolado em saber que Cristo, o Verbo de Deus, o centro dessa palavra que permanece para sempre, Ele morreu numa cruz por mim, para me dar vida eterna e possibilitar que eu viva de acordo com essa palavra que dura e permanece para sempre. Como é que a gente reage a isso? O que muda na nossa vida diante dessa revelação de Deus? Primeiro, nós precisamos, irmãos, urgentemente e desesperadamente sermos mais humildes do que nós já temos sido. Eu quero dizer para você que ser humilde não é só a gente não ser soberbo. Ser humilde não é só a gente viver tranquilo e não se achar melhor do que os outros. Ser humilde é principalmente a gente reconhecer que Deus é tudo e que a gente não é nada. Isso é a essência da verdadeira humildade. É a gente admitir que sem a graça de Deus a gente não consegue dar um passo na vida, sem tropeçar e se esborrachar na vida. Falta-nos humildade hoje, meus irmãos. Essa pandemia que vivemos, tenho certeza disso, está sendo usada por Deus para nós percebermos quão frágil é a nossa vida e como nós temos que ser mais humildes diante desse Deus cuja palavra permanece para sempre. Segunda aplicação é a que nos diz que nós precisamos confiar mais em Deus e menos em nós. Nós precisamos confiar mais em Deus e menos em nós, porque se nós somos insuficientes, fracos, cheios de vícios e erros, a nossa vida é feia. A nossa vida é feia e manchada pelo pecado, é flor murcha, é capim seco. Nós precisamos entender que não há como a gente confiar no nosso coração, mas apenas no nosso Deus, que fala ao nosso coração, pela sua palavra que permanece para sempre, e pelo seu Espírito Santo, que nos convence todos os dias de que nós somos pecadores, e necessitados e carentes dessa graça. É Deus que nos salva, é Deus quem nos renova, e é somente entregando a Jesus a mente, o coração, as intenções, as emoções e tudo que há na gente, é que nós somos renovados e embelezados com a beleza que há no Filho de Deus. Quando Cristo está em nós e nós estamos em Jesus Cristo, Deus não nos olha como relva seca ou flor murcha, mas Ele olha para a perfeição do seu Filho, que morreu na cruz por nós. E é assim que nós percebemos a salvação de Deus em nós e recebemos a graça de Deus, que nos dá mais confiança e mais confiança, não em nós, não nas nossas habilidades, não nas nossas estratégias, não no nosso jeito de vencer a vida, mas no Cordeiro de Deus que venceu naquela cruz. E por último, terceira aplicação,
é que nós também precisamos nos apegarmos mais à palavra de Deus e menos às nossas ambições egoístas. As prioridades da nossa vida têm que mudar, meus irmãos. Quais são as suas prioridades hoje? É ser rico? É ganhar dinheiro? É fazer sucesso? É ter um nome reconhecido pelas pessoas? Quais são as prioridades que um servo de Deus precisa ter, se não olhar para a vontade desse Deus, cuja palavra permanece para todos sempre? A vontade de Deus precisa ser o centro de nosso coração, e Jesus Cristo, nosso Senhor, é quem deve reinar em nós, e Ele, Jesus Cristo, é que deve prevalecer em todas as nossas atitudes. Nós somos frágeis, débeis, incapacitados, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Deus nos abençoe, e que o Espírito Santo de Deus traga a iluminação e fixe nos nossos corações essas verdades que ouvimos. Amém. Oremos então. Querido, amado Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Nós suplicamos, Senhor Deus, pela Tua intervenção. Nós suplicamos, Senhor Deus, para que naqueles momentos de ansiedade, de angústias do inferno, tenhamos assistência do Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, seja conosco, seja com a nossa casa, os nossos problemas, Pai, para que possamos fazer a Tua vontade, Pai. Ó Senhor, abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja, para que possamos também nesta caminhada recepcionar aqueles que precisam da Tua intervenção e possamos ser, Senhor Deus, um lugar de encontro, de consagração, de gratidão, Senhor. Seja com aquele que passa as necessidades da vida, que está sofrendo, mas que eles possam também, Senhor Deus, ser incentivados pelo Teu Santo Espírito para olharem para Ti, Senhor. Seja, Senhor Deus, com a nossa vida, seja com a Tua igreja, nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Irmãos, recebamos então agora a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Querido, bom domingo. Deus abençoe você rica e abundantemente. Que você tenha uma semana ricamente abençoada. Amém.